Olá, eu sou André Gaspari e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. Bem, eu sei que você já ouviu falar em fake news, mas você sabe exatamente o que é isso? Para falar sobre isso, eu vou falar com a pesquisadora de fake news, que é a minha colega Jaqueline Lé. Oi, Jaque, tudo bem? Oi, André, é um prazer estar aqui no Só Doutores, né? Prazer e parabéns aí pela iniciativa do podcast, bem interessante. Obrigado, prazer é todo meu para falar sobre um tema muito interessante e que está em voga. Todo mundo fala sobre fake news. Eu vou querer saber de você o que é fake news na perspectiva da pesquisa, da ciência, mas antes, uma curiosidade, como é que você chegou a esse tema? Olha só, é um tema que tem atiçado mesmo, né, a curiosidade de vários pesquisadores de modo interdisciplinar, André. Então, esse tema interessa várias áreas, não só aos linguistas, né, que é o meu caso, mas digamos assim, aos sociólogos, aos estudiosos da comunicação social, né, os jornalistas, enfim. Então, é um tema de ampla, né, assim, de ampla circulação, né, e também de interesse mesmo interdisciplinar. Eu parei, né, nesse tema através dos estudos dos gêneros do jornal, né, comparando o jornal impresso com o jornal online. E E você aí, tem um pezinho no jornalismo, né? isso, apesar de ser de letras, né, desde a época do doutorado, lá de 2008, eu venho pesquisando muito as questões referenciais, né, de referenciação nos gêneros do jornal, comparando gêneros do jornal impresso com os do web jornalismo, e nessa comparação toda dos gêneros, né, nessa esfera jornalística, a gente vai estudar também, né, a questão da cultura digital, né? Porque como foi a passagem, né, do impresso para o digital, a gente acaba também saindo um pouco para a cultura digital, e um dos fenômenos hoje da cultura digital que estão mais preocupando assim os pesquisadores é esse da desordem informacional, né? Da questão da desinformação, que a gente nomeia aqui no Brasil, pegou o termo em inglês, né? Fake news, né? Mas por que em inglês, né? Seria um rótulo que, de forma geral, a gente poderia usar para conteúdos falsos, né? Sim. Nem poderia dizer só notícias falsas, porque nem tudo que é de conteúdo falso, que é fake, tá na forma de notícia, né? Tá, Uhum. já existem até trabalhos escritos sobre isso, que a fake news não é só news, né? Então, de um modo geral, seria essa forma que eu cheguei ao tema, assim, esse caminho. Na época que você trabalhou com essa comparação entre jornais, acho que Sim, foi desde 2008, né? foi desde 2008. Naquela época ainda não havia esse termo fake news ou já havia? Na verdade, o termo, né, fake news, ela já vem circulando, né, desde o que, 2014, 2015, principalmente, né, começou a ser mais divulgada, atrelada à noção de pós-verdade e bolhas, Sim. que eu posso, né, mais para frente comentar aqui com você, né, Uhum. quando a conversa ficar mais específica, mas assim, está atrelado, né, essa divulgação do termo ao conceito de pós-verdade, né? Que é Sim. tudo isso que está acontecendo, como eu falei, na cultura digital, que pesa para você levar essa desinformação de forma tão viral, né? É um vírus mesmo Uhum. que a gente está vivendo, a gente passou por uma pandemia, né? Ainda estamos no finalzinho, então é como se a desinformação, a fake, fosse um novo vírus, né? Sim. E qual a vacina, para esse vírus que nós temos? Vamos pensar aí, daqui a pouco eu respondo. Olha, já Que me deixou. vacina? Você já me deixou curioso aqui, viu? Vamos pensar aí qual vacina. Será que a gente tem vacina para as fakes? Pois é, olha, vamos ficar a pergunta no ar, que daqui a pouco a É, gente vai retomar. Agora, já que deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente tem essa ideia de fake news, muita gente diz que o termo incorporado no Brasil, o termo estrangeiro incorporado no Brasil, acaba gourmetizando o termo brasileiro. Você acha que a fake news é um termo que gourmetiza a mentira? Ou há uma diferença entre mentira e fake news? não, eu não sei se exatamente gourmetizar. Eu acho que ele rotula muito assim, de forma generalizada, né? Então você não consegue, a partir desse termo fake, às vezes entender as gradações, né? É isso que eu ia falar aqui, Hum, né? Porque a desinformação, ela não se dá num único nível, existem vários níveis, né? Eu falei desse vírus, né, que existe, da desinformação de modo geral, que está espalhado aí como se espalha na web, né? Muito uhum.
muito por uma questão física, que se espalha facilmente pela web. Não quer dizer que a desinformação só existe na cultura digital. Já havia desde que o boato é boato, né? Sim. Nas gerações mais antigas, aí é de boca em boca, né? Ia distorcendo a informação. Mas na web tem a característica, né, do textualmente falando, do hipertexto, que ajuda a espalhar. Então, essa questão da gourmetização do termo, eu não acredito tanto nisso. Eu acho que é uma visão mais assim, de rotular pelo genérico e sem Sim. perceber as especificidades, porque a gente que tem pesquisado nos últimos anos mais as fakes, né, a gente tem encontrado não só diferentes níveis, mas Uhum. também diferentes tipos de fake news, né? Não só nível em relação ao que ela pode, digamos assim, alcançar, né? Digamos assim, aos seus efeitos, que Sim. podem ser mais danosos ou não, né? Podem ser mais danosos ou não, mas também os tipos de fake, né? E essa é a forma como eu vejo, né? Eu acho que é um termo, Uhum. sim, que pode ficar, mas a gente entendendo que, claro, existem diferentes níveis e também diferentes tipos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esses níveis. Sim, ótimo. Na verdade, assim, esses níveis, como eu falei, você vai ter uma gradação da desinformação, hum, pelo menos, né, pelos que os pesquisadores da comunicação social observam, em relação ao efeito que vai causar, ao malefício, ao dano que vai causar. Então, você tem desde o simples boato, fofoca, né, que às vezes sem intenção de iludir, né, de enganar, Uhum. mas está passando de boca em boca, enfim, né, a pessoa às vezes passou o que lhe contaram e não tem nem, né, como dizer No que grupo de WhatsApp. exatamente. Aí, desde desse tipo de boato, fofoca, até a fake news enquanto crime cibernético, né? Que a gente vê aí, principalmente situação mais grave é das deepfakes, né? Você tem a novela aí abordando isso, mas que já foi pautada digamos assim, um fato real, não um fato real, uma fake real, mas se é que isso existe, né? Ou Uhum. seja, uma fake que já ocorreu e aí foi para a ficção, né? Sim. Retratada na ficção, aquela digamos assim, da pessoa que foi acusada por um crime que não, né, que não cometeu, assim, na verdade, você ter digamos assim, a mulher ela ali, por exemplo, aquele caso da novela, né? Ela é vítima digamos assim, da fake news, da deepfake, porque ela foi tomada como sequestradora de crianças, né? Uhum. Então, isso aí foi básico numa fake que aconteceu, né? Na real. Então, ela só quis retratar ali a autora da novela, mas assim, então esses seriam como crime cibernético, mas a gente tem a área jurídica aí já bem avançando, né? Já está avançando nesse aspecto para enquadrar também, né? A fake news como um crime cibernético, mas delineando os subtipos, porque Uhum. não sei se você lembra na época que os nudes eram vazados, então você Sim. havia aquela questão do Teve o crime caso da cibernético Carolina da Dickmann. Carolina Dickmann, a lei, né? Carolina Dickmann, enfim. Então a fake surgiu depois, porque aí é um outro problema que foi ligado à desinformação, não só a vazamento de dados, né? Uhum. Então, essa gradação aí realmente vai lá do simples boato até um crime mesmo. Mas os efeitos são diversos. Por exemplo, você pode ter essas fake news que são espalhadas nas redes com efeito que não é de crime ainda, né? Não está lá no extremo, às vezes, mas ele pode, sim, num grupo de família, entre um grupo de WhatsApp de amigos, influenciar até o resultado de uma eleição. Como a Sim. gente teve, inclusive, o próprio STF o tempo todo ali, né, ao lado, né, com a STE também, para fazer o controle das fakes do período eleitoral, né? Isso foi um problema sério, tanto lá em 2018, mas em 2020 eu acho que, digamos assim, eu acho que o governo ficou mais atento nesse sentido, porque a coisa piorou, né? Uhum. Então, isso é que preocupa os pesquisadores, porque que controle a gente vai ter, né, sobre isso? Então, se a gente não fizer essa regulamentação aí das plataformas, que é o que está sendo prevista, qual o nosso futuro, né, em relação a isso? O pessoal quer muito balizar, né? O pessoal quer muito colocar nos dois extremos a regulação das plataformas é uma forma de censura, mas será que é mesmo? Tem toda a discussão sobre Tem isso. toda uma discussão sobre isso. Então, vamos ter cuidado com essa gradação aí que eu tô mencionando, porque a gente pode sair facilmente daquelas que são, a gente pode pensar que são simples e que estão Uhum. apenas no âmbito familiar,
ali, ou que elas são apenas da esfera política, e não são, né? A fake está na marca, no produto, né? A fake está, por exemplo, nos etos enunciados em rede, né? Quando você propõe lá um etos que não é você de verdade, enfim, então você tem esse conteúdo falso espalhado de diversas formas, não só na esfera política. Muita gente só atrela também a fake news à esfera política, né, Uhum. André? Abrir um pouco aí para entender que são vários níveis e os tipos também, que daqui a pouco, se você quiser, eu posso falar aí sobre os Pronto, vou tipos. querer. Mas assim, eu sei que tem muita gente em casa pensando quais são os mecanismos governamentais que existem para detectar essas fake news. Você chegou a ver isso na sua pesquisa? Especificamente sobre os mecanismos governamentais, não, diretamente não, mas o que a Uhum, gente sabe, né, publicamente, é que agora está se ampliando a discussão sobre a regulamentação das plataformas digitais, uhum, principalmente pela preocupação com as IAs, né, inteligências uhum, artificiais, enfim, isso realmente, eu concordo com o André Lemos, né, o pesquisador, o professor titular lá da UFBA, quando ele disse que essa regulação é urgente, né, ele até escreveu recentemente um artigo no jornal daqui, e que ele menciona, né, que a própria regulação da plataforma ela é necessária mesmo, porque a gente está no momento que se se isso não for feito, vai dificultar até o que a gente mais quer, que é o combate, né, à desinformação e a formação mediativa, né, do uhum. cidadão. Né? E aí eu já chego numa próximo, né, até o que seria uma vacina aí, né, respondendo aquela Sim, questão da vacina, né? Porque sem essa educação, né, para um cidadão mediativo, né, você não vai ter a vacina. sim. Então, a regulamentação da plataforma é como se fosse assim, um passo né? E aí Aham. você vai ter o outro passo que os dois têm que andar juntos. É, você fala sobre educação, das pessoas que utilizam a internet. A gente tem que lembrar que há também diferentes níveis de pessoas que usam a internet, mas que também propagam, mesmo sem querer, fake news. Eu, por exemplo, nós, Sim, acredito que você também esteja em grupo de professores de claro, WhatsApp, claro. e você não recebe de vez em quando uma Recebo. publicação de, olha, tá acontecendo. Não, isso foi há 2 anos, não é de Foi agora. bom você falar, porque aí faz parte da gente, né? Ser um pouco checador, né? De fatos, Uhum, mesmo que seja um checador amador, a gente sim. tem que checar. Em grupo de família, ou até em grupos, né? Nossos colegas de profissão mesmo, enfim. Principalmente de família, porque ali são pessoas com formações e gerações diferentes. Então, às vezes, você tem lá a tia que. A avó que espalha uma notícia porque ela, sem intenção nenhuma né, de causar Aham, um dano, mas ela espalhou e a gente tem que falar, ó, minha avó, isso aqui não é, isso aqui não é verdade, já foi desmentido. Então, de fato, né, a gente aham, tem que agir um pouco como um checador. Como é que age como um checador? Você verificando um pouco de onde vem aquilo ali, né? Você indo até o site, tem gente que nem tem esse trabalho, já vai acreditar imediatamente quando abre, né, aquela imagem ou um link, enfim, mas tem que ver, tá parecendo confiável, enfim, essa uhum, fonte, cheque em mais de uma. uhum, E eu também digo, mesmo para quem é um checador profissional, o checador, antes de mais nada, é um bom leitor. sim. Então, quando eu falo da formação de cidadão mediativo para combater a desinformação, é aquele que sabe ler nas entrelinhas, né? Por isso que eu venho estudando muito, né, na área de texto, essa questão da referenciação com base em redes inferenciais de sentido, Uhum, né? Então, quando a gente fala das redes inferenciais de sentido, você saber o que está por trás ali, saber entender um pouco os jogos argumentativos, né, sim. que estão ali envolvidos. Mas é um treinamento, André, não é? Uhum, Eu falo com os colegas, com quem eu tenho contato da área de comunicação também, que não é do dia, né, da noite para o dia, né? Na verdade, uhum, que a gente vai conseguir eliminar, mas é uma forma, né? Então, a gente fazendo essa formação do cidadão mediativo, ou isso tendo um apoio nas escolas, um projeto que isso uhum. seja contínuo, né? E mais a regulamentação das plataformas é o caminho. Eu só acho que você perguntou aí o que o governo, né, tem feito. Aqui a gente ainda está muito, assim, numa situação muito inicial. Né? A discussão ainda é muito incipiente, a gente ainda tem que avançar mais. Em Portugal isso já está mais avançado, enfim, já existe uma regulamentação maior das plataformas. A tendência é essa, para que a gente consiga, né, combater esse mal. Senão a gente vai ficar sempre preso em duas coisas aí, né, que eu gostaria de dizer que está
trás disso tudo, que é a bolha, a noção de bolha informacional e Sim. a pós-verdade, que também fundamenta essa bolha, né? Essa Uhum. bolha informacional. Conceitue aí pra gente bolha informacional E a pós-verdade. e a pós-verdade. Na verdade, assim, bolha, não sei se vocês já ouviram, né, falar, você tá numa bolha, né, e ligado, quando você tá só naquele grupo que pensa igual, você já ouviu falar, André, Uhum. dessa... Sim. Então, quando você escuta uma coisa dessa, se a gente parar para pensar, como assim eu tô numa bolha? O que eu penso é realmente, você é pautado no que eu tô acreditando mesmo, né, ideologicamente, enfim, como assim eu tô numa bolha? É exatamente por isso, porque essa bolha é formada quando digamos assim, as circunstâncias e os fatos são menos importantes, as circunstâncias e os fatos reais são menos importantes do que as suas crenças e convicções pessoais. Aí Uhum. a bolha, esse é um terreno fértil para as bolhas, né, que a gente Sim. chamaria de bolhas, na verdade, aí no caso seria bolhas de pós-verdade. Por Sim. quê? Porque você não tem mais aquela verdade pautada em fatos reais e objetivos, mas sim em crenças e convicções pessoais. A gente Uhum. vê muito isso na esfera política, nas eleições, né? A gente viu muito essa. Nas presunções, né? Você as- presume e Exatamente. toma como verdade. Toma como verdade e quando a gente percebe já está, né, digamos assim, inserido numa bolha eu brinco com os alunos, um meio também muito tranquilo e confortável de ficar ali na bolha e não sair dela, porque a ideia é você sair da sua zona de conforto, sair da bolha é sair da É. zona de conforto. E as... Uma ideia muito comum que a gente tem e que faz a gente permanecer é deixar nas nossas redes sociais só quem pensa igual a gente. Mas é isso que eu tava O que é que pensando. você Era acha isso que eu disso? tava pensando. Pois é, as pessoas têm muita dificuldade de ouvir as outras. Aliás, aquele que pensa diferente de você, muitas vezes é o seu inimigo na sua cabeça. Pois é. Quando, na verdade, você deveria pensar que é o seu maior aliado. Porque é através do contraditório que a gente cresce, principalmente do ponto de vista intelectual, não é? Perfeito. Você que trabalha com argumentação, você sabe, né, que é o Uhum. contraditório aí que faz a gente conseguir, né, digamos, ter um outro ponto de vista até diferente e quem sabe sair ali daquela bolha, né? Então, Uhum. eu recomendo para os alunos sempre, né, quando estou tratando desse tema, gente, não fiquem só, né, com pessoas que pensam igual a você nas redes sociais, mesmo que você não interaja, mas pelo menos veja lá, né? A mesma coisa de Sim. você saber escutar, permaneça lá. Aí eles, às vezes, até dizem, mas isso é difícil porque a polarização tá alta, professor, eles são agressivos. Disse, sim, não importa. O importante é que você está aberto a ouvir, né? Então, Uhum. o que realmente coloca, né? A Santa ela até coloca no prefácio do livro Como Sair das Bolhas, o livro é da Poliana Ferrari, e 3 fatores turbinaram essa indústria de fake news e que fomentaram essas bolhas, né? Quais são os 3 fatores? Um, que eu me lembro, é o ambiente de alta polarização política, Sim. né? Então, isso a gente viu nos Estados Unidos, com a eleição de Trump, vimos com as últimas eleições aqui no Brasil, né? Um ambiente de alta polarização política, né? Extrema-direita, né? Com esquerda, enfim, então você não tem a possibilidade do ou do meio, a questão da terceira via, né? Ser apagada e ficar muito mais, né? De um lado ou de outro. O segundo é realmente a descrença nas instituições democráticas, né? Você não crê mais, né? Parece que a sociedade não está crendo mais nas instituições democráticas. Só para mencionar o que aconteceu com a visão relativa ao STF, né? As pessoas não passaram a não acreditar e nem na questão das urnas, né? Até a questão eleitoral, as urnas são auditáveis ou não, questionamento, né? Então, aquilo tudo leva a uma descrença, isso tudo fomenta a bolha também, né? Inclusive, já que eu tive aqui a presença de Marcos Figueiredo, que Sim, trabalha com informática sim. e veio atestar a idoneidade Tá vendo? das urnas eletrônicas no podcast. Tem um podcast aqui, você lembra o nome, Anne? Enfim, não tem problema não. É com Marcos Figueiredo. Ele falou sobre isso, que as urnas são totalmente seguras. Mas mesmo assim, não está sendo suficiente para a pessoa acreditar. Ainda Pois é. existe gente que ainda acredita que a eleição foi fraudada, né? Uhum. Ainda mais quando é tão acirrada como essa última que a gente teve aí, né? Sim. E o terceiro fator que fomenta, né, essas bolhas é justamente digamos assim, a fácil disseminação
nas plataformas e em plataformas diferentes, né? Então, o fato de você ter isso aparentemente é ótimo, a democratização da informação, dos dados em diferentes plataformas, né? Porque antes você só tinha um jornal impresso, né? Sim. Então, facilitou, porque agora espalhou, todo mundo ou vai ver pelo Twitter, ou pelo Telegram, ou pelo WhatsApp. Então, isso aparentemente é um ponto positivo, levaria a uma democratização da informação. Só que não, né? Aí a gente cai do outro lado, que é justamente com tanta, digamos assim, informação espalhada, né? Você tem que saber também como gerenciar tudo isso, né? Uhum. Então, às vezes, você vai exatamente para uma plataforma ou outra em que a bolha já tá ali formada. É muito mais fácil, né, a bolha se formar, né, dessa maneira, quando você tem vários ambientes para ir lá, né, se formando e que você vai só colocando gente que pensa da mesma forma do que o contrário, né? Então, esses são 3 fatores. Mas só para fechar a questão das Uhum. bolhas, André, eu queria dizer que a gente entende hoje como essa bolha, que eu estou chamando aqui de bolha de pós-verdade, bolha informacional, como algo que realmente é nocivo, né? É nocivo. Mas, no início, principalmente o pessoal da informática, e quando a internet surgiu logo, chamava de bolha de proteção. Bolha não era uma coisa negativa, não era Era coisa nociva. positiva. Era uma bolha de proteção para não vazar, por exemplo, lá nos anos 2000 mesmo, se usava muito isso, aquelas multinacionais, essa nossa bolha, o pessoal da informática usava muito para dizer, não, a gente está protegendo os dados dos nossos clientes, dos usuários, enfim. Então, a bolha saiu de uma noção que era de proteção, de bolha de proteção, proteger os dados dos usuários, então você mantinha aquelas informações ali, né, só na bolha realmente informacional, mas era de proteção, para não vazar, entendeu? Dados importantes, né, de privacidade, né, que cuidavam da privacidade. Isso ainda é importante, claro, em várias medidas, né, isso é muito importante, mas, por outro lado, foi surgindo uma outra noção de bolha, né, que hoje a gente chama mais de bolha, essa bolha que leva a gente a ficar preso numa maneira só de pensar baseada em crenças e convicções pessoais. Sim. Entendeu essa passagem aí? Entendi, sim. E a segunda noção, só para concluir a sua pergunta da pós-verdade, foi um termo cunhado, né, a partir de 2016 para designar justamente essas circunstâncias em que você não tem exatamente os fatos reais e objetivos como predominantes, né? Você tem mais as crenças pessoais como determinantes na opinião pública. Uhum. Então, ele foi até um termo escolhido no dicionário de Oxford em 2016 como a palavra do ano. Não sei se você lembra que todo ano o dicionário de Oxford escolhe a palavra. Teve um ano que foi o self, a palavra self. Quando surgiu logo aquela tirada, né, de a foto por você mesmo, a selfie. Sim. A palavra do ano foi selfie. Em 2016 foi pós-verdade. Pós-verdade, né? Foi pós-verdade. Olha Então, só. na verdade, assim, foi um termo cunhado, né, que já estava sendo usado por vários pesquisadores, filósofos, né, sociólogos, o pessoal da área da comunicação, com essa preocupação, né, exatamente de entender o que estava acontecendo. Não, você mostra o fato e a opinião pública ainda assim não muda. Você tá entendendo? Então, você tem essa dificuldade, né? E aí começou a surgir, e aí, então, de 2016 para cá, isso não parou, né? Então, existem trabalhos na linha da análise do discurso também, a professora Diana Luz, pessoa de Barros, ela fala muito sobre isso também, tem falado sobre isso, e essa noção de pós-verdade é o que está dominando. E o prefixo aí, né, o pós, né, não significa uma verdade que vem depois da verdade. Na verdade, o pós significa meio que, eu até não concordo muito com esse prefixo, que deveria ser uma anti-verdade, não pós-verdade. Porque justamente designa, né, quando você se distancia dos fatos reais e objetivos. Mas o termo foi cunhado e foi eleita a palavra do ano, né, em 2016. Então era isso. Então essas duas noções determinam muito. Ah, bacana, ficou bem explicado. A gente falou sobre a questão da educação. A gente precisa educar as pessoas. E você falou em checar. E me veio à mente uma questão interessante, que é a proliferação desses meios digitais. Essa proliferação, muitas vezes, faz com que a gente perca a noção de relevância da fonte. Então, o que chega para mim de qualquer lugar é relevante e se pressupõe que seja verdadeiro, principalmente se eu pensar igual. Então, reforça a minha tese.
eu sou muito reticente em postar coisas, né, assim, o que eu recebo, em repostar. Mas quando eu vou fazer, quando eu quero fazer, antes eu busco fontes que para mim são seguras. É uma forma de lidar com a fake news, de evitar a fake news? Sim, é uma forma, assim, você se preocupar com a fonte, mas também você saber também, às vezes, enganar o algoritmo. Por exemplo, se você está numa bolha, né? Você não clicar em tudo que que aparece para você, nas vezes aquelas telas, Sim. aqueles anúncios. Às vezes o aluno diz assim, professora, mas quando eu coloco lá, quero comprar um celular, e aparece toda hora propaganda de celular. Você coloca outro produto logo em seguida, bem diferente de celular, para que os anúncios, o algoritmo fique enganado, né? Ou seja, ele Uhum. não saiba o que é que você, né, que você quer. E aí você vai ser encaixado em outra, talvez em outra bolha que não seja só essa que está te prendendo. Uhum. Porque como é que os algoritmos funcionam? É matemática, né? É linguagem matemática. Então, se você só tá clicando em links parecidos, então ele vai te prender cada vez mais. Mas essa educação aí, eu acho que faz parte exatamente de você tentar se preocupar muito com a fonte, você também ter um bom nível de leitura, né? Porque é o que falta muito, que a gente diz, né, hoje na educação brasileira, é a interpretação de texto. Então, você Uhum. tem que interpretar nas entrelinhas, interpretar as redes inferenciais também, não só referenciais de sentido. E quando você interpreta isso, você observa tudo, observa inclusive o texto multimodal, né? Sim. Então, tem fake news que tem lá, digamos assim, a imagem que já uma imagem um pouco desfocada, distorcida, você já. Isso aqui tá estranho, né? Isso aqui tá estranho, você já percebe, não é, André? Então a Uhum. gente consegue passar essas dicas assim para o aluno nessa formação. Sim. Mas eu acho que depende muito também de incentivo agora. Nos documentos oficiais, né, do governo, enfim, que isso seja levado assim como um projeto mesmo que seja incluído, né? Por Uhum. exemplo, na BNCC tem muita coisa lá ligada a essa questão da linguagem midiática, mas Uhum. que tenha explicitamente colocado lá, né, na BNCC, o trabalho direto com a desinformação, porque pegar exemplo aí recente dessas fakes, né? Agora que das últimas semanas para cá, ligado à violência nas escolas, né? Foi da semana passada para cá, muita gente recebendo assim, vai ter Sim. atentado só porque aconteceu, né? Aqui, infelizmente, né? Aqueles últimos atentados nas escolas. Então Sim. agora o pessoal está espalhando, vai acontecer amanhã em tal lugar, em tal universidade, enfim. Então é complicado, né? Foi até no dia 20 agora. Foi, Inclusive, nesse dia eu fui ao NEB dar aula sim. e eu passei por algumas escolas. E eu percebi que em todas as escolas havia o quê? Policiais entrando. Eu acho que já havia um movimento para evitar Sim, qualquer tipo de atentado. Olha a O proporção que isso ataque à tomou. creche de Blumenau, que foi anterior ao que aconteceu nas escolas, né? Foi o portal Aos Fatos, checou, ontem mesmo, né? Checou uma fake news dizendo que o autor do crime que está preso, né, diz que ele vai ser liberado em 12 meses, entendeu? Imagine, por um documento, um regimento lá do CNJ, Mas se você parar para raciocinar um pouco, você vai ver que Claro, não tem não tem como, não fundamento tem nenhum. fundamento, porque aí o pessoal, aí o Aos Fatos vai lá, né, o portal checa e vê lá o regimento, vai lá na fonte e ver, não Uhum. tem isso, tem dizendo que as pessoas com transtornos mentais, enfim, tem esse prazo especificamente para pessoas que comprovadamente já têm um transtorno mental, né, alguma doença psíquica, né, e aí Sim. quando você vai olhar digamos assim, o caso mesmo, o autor não é enquadrado nisso, né? Ainda não está, ainda não fizeram essa página. Aí o pessoal já coloca essa informação como se fosse verdadeira, que daqui a pouco o autor do atentado lá na creche de Blumenau, né? O Uhum. crime, né, que aconteceu, vai ser liberado já. Então, como isso multiplica. Então, se Sim. não tiver eu diria assim, claro, a checagem tem que ser da gente, né, principalmente diariamente, mas também tem que ter essas instituições, assim, como jornais, o governo ajudando, porque é um vírus muito, muito forte, né, então ele está espalhado. Então, se a gente não combate todo dia, isso vai gerar mais problemas. E a inteligência artificial está aí para nos dizer que precisamos ficar atentos, Sim. porque ela pode também facilitar, né?
É, exatamente. O que aconteceu com o Papa, né? A vestimenta, vestido lá. Pois é, você viu? O que Ficou aconteceu até com o Papa bonitão, viu? foi com o novo look, né? O look Pois moderno do é, Papa. imagina. Então, E é o imagine. Papa descolado, então muita gente acreditou naquilo, né? É verdade. Tem uma nota do Pablo Vittar que rolou, isso foi em 2020, né? Não sei se você viu, a imagem do Pablo Vittar na nota de R$ 50. Oi, não vi. Você não viu nessa época, não, a fake news? Aí falando assim, olha Foi em como. que época de Foi 2020, foi na época início? eu não sei se foi no início ou no final das eleições, foi mais pro final. Ah, sim. E aí começando a circular essa nota com o discurso, né? Aí olhando a questão argumentativa, como se dissesse assim, olha como o Brasil está, por causa entre aspas, da ideologia de gênero, que foi um termo Sim. usado pela extrema-direita o tempo todo Uhum. nos últimos anos. Então, coloco a foto lá de Pablo Vittar na nota, e aí algumas pessoas disseram assim, mas isso aí não é bem uma fake, isso é uma brincadeira. Sim, é uma sátira, mas entre os tipos de fake, a gente já está enquadrando sátira e paródia, porque mesmo que não tenha, digamos assim, exatamente a intenção de enganar, ela pode ter um potencial de levar a uma outra informação. Então, acaba causando também uma desordem informacional, A gente chegou entendeu? em outro tema aqui, Sim, a questão dos chips, né? sim, sim, dos tipos. Os tipos, na minha pesquisa, né, porque eu nem mencionei aqui, é que eu tô Uhum. pesquisando isso agora no pós-doutorado, aí eu me baseio num esquema que é do First Draft News, uma organização, um projeto, na verdade, associado à organização do Google Lab, né, Google News Lab, aliás, que é anti-desinformação. Na verdade, Uhum. vai ter um combate à desinformação. E aí, nesse esquema da First Draft News, você tem 7 tipos de fake. Então, esses 7 tipos, por exemplo, eu observei que alguns deles são ligados ao contexto e alguns ligados ao conteúdo. Por Uhum. exemplo, contexto falso. Quando você bota um contexto falso, exatamente com informação verdadeira. Teve o exemplo Sim. do áudio de Jô Soares que vazou, criticando a Globo. O ano passado vazou esse áudio, dizendo que ele estava fazendo uma crítica muito severa à Rede Globo. E, na verdade, o áudio sabe de quando era? 1988, Olha só. quando ele estava na SBT ainda, né? E estava ganhando um prêmio lá acho que foi o Troféu Imprensa. Aí eles Uhum. pegaram, não botaram a imagem, claro, tiraram só o áudio e divulgaram. O Aos Fatos foi lá e checou. Esse Uhum. é um contexto falso. Tem um contexto, eu não vou exemplificar todos, mas Uhum. tem um contexto manipulado, quando você pega até um contexto verdadeiro, mas você manipula para, Sim. né? Você manipula. Tem o conteúdo enganoso, com a intenção realmente de acusar uma pessoa, você coloca um conteúdo para enganar mesmo e acusar alguém de uma questão, ou para se defender de uma questão. Tem o conteúdo impostor, quando você se faz passar como agente, ou faz alguém passar como agente de uma ação, mas que Uhum. não é verdade. Por exemplo, na época da eleição, o que a gente via mais, às vezes, Bolsonaro informando que ele criou o Pix, né? Ah, E, na sim. verdade, isso aí já foi checado várias vezes por portais, inclusive o Aos Fatos, dizendo que a Uhum. criação do Pix não foi no governo Bolsonaro. Foi, na verdade, da época de Michel Temer, que o Banco Sim. Central estava já idealizando. O lançamento foi em 2020, em novembro de 2020, Uhum. quando Bolsonaro já estava no governo. Então, ele pegou, assim, né, a brecha e divulgou como se ele tivesse É. criado. Essa é uma Então, fake news poderosa, porque a pessoa, quando poderosa. diz eu fiz, Eu fiz, você acaba acreditando. conteúdo impostor aí. Aí tem um outro que é a sátira ou paródia, que eu falei aquele exemplo Sim, Pablo do Vittar. Pablo Vittar. E tem ainda um contexto fabricado, um contexto fabricado que eu estou entendendo na minha pesquisa que é mais conteúdo fabricado quando é tudo 100% novo, tanto o contexto como o conteúdo que quando você inventa, né, Sim. totalmente uma notícia, digamos, sem colocar nenhuma referência de verdade, né? Porque nessa notícia do Pix, pelo menos o Pix foi lançado, enfim, Isso. ele tava colocando ali como estava se colocando como agente da ação, mas o Pix foi lançado, né? Sim. Ele não criou. Mas quando você tem o contexto fabricado, que eu entendo mais como conteúdo fabricado, é quando você inventa tudo, realmente, né? É Sim. uma coisa totalmente em pé nem cabeça, você inventou. Assim, agora eu lembrei de um exemplo aqui da época
da época da vacina, né? A vacina da Covid vai causar o vírus HIV, né? Não teve? Ah, sim. Isso aí é totalmente... Total. É um contexto fabricado, não Ou você tem... vai virar jacaré. Você vai virar jacaré, exatamente. A velha história do jacaré, né? Que tanto deu meme, né? Realmente resultou em vários memes aí na época das eleições, da vacina. E esses tipos você catalogou na sua pesquisa? Sim, eu cataloguei. Nossa, que incrível! O que eu mais encontrei foi de conteúdo enganoso, né? Que bacana, poucas Jaque. sátiras, assim, sátira não tinha muito. Foi porque também do Corpus que eu peguei foi muito da esfera política. O Osfato estava bem na época da campanha eleitoral avaliando as fake news dos candidatos, né? Então, não avaliou só de um ou de outro, avaliou de todos, até para ser imparcial. E todos eles... Você tem ideia, não teve nenhum candidato que não tenha mencionado alguma fake, algum conteúdo falso. Todos foram. Você catalogou muito bem, porque eu identifiquei nesses modelos muitas fake news que eu recebo. Por tá vendo? grupo de WhatsApp. Eu, por exemplo, eu não consegui me manter uma semana em grupo de família. Você conseguiu? Não, também não. Principalmente na época das eleições. Ele tá rindo. Principalmente... Desculpa, minha família, mas é a verdade. Não deu. Principalmente na época da eleição é difícil, né? Nossa senhora, é muito Mas difícil. que passar das eleições a gente pode voltar, né, André, pro grupo. Nem sei. Nem sei. Eu ainda estou reticente. Ainda tá avaliando. Eu tô avaliando, sim. É muito difícil. Mas realmente é um problema bem... E cansa a gente, né? Cansa. Em geral. Eu tava conversando com um doutor em ciência da informação, que foi Zeca. Aqui a gente falou sobre uma síndrome até recente, que é a síndrome da fadiga de informação. Sim. Então você fica com a mente desgastada por tanta informação que você recebe. Então a gente já recebe muita informação no dia a dia. Imagine acrescentar isso, claro. Fake news. Você tocou numa questão interessante aí, esse excesso de informação, que realmente é a origem de muita coisa do que a gente está vendo hoje. Por quê? Porque a gente saiu, também nesse prefácio do Como Sair das Bolhas, Santa ela comenta que a gente saiu de uma época de um tsunami de informação, que foi lá nos anos 2000, quando surgiu a internet, né? A gente estava muito encantado deslumbrado, a maioria dos pesquisadores, não todos, claro, né? Muito encantado com a quantidade de informação que podia, né, chegar. E nos anos 2000 também a gente via como muito positiva a questão da democratização de toda essa informação, né? E o rápido espalhamento, né? A velocidade. Mas a gente saiu desse quadro que era eminentemente positivo, né? Bom, para um quadro negativo, que foi como trabalhar com esse excesso, entendeu? Sim. Que é o que você está falando aí. E aí você sai... É tanta informação que a gente acaba tendo o efeito contrário, que é o esquecimento. Em vez de fixar, a gente tem uma amnese, né? Então, ela chama lá de uma amnese, né? De informacional. Então, você tem a saída de algo que é realmente positivo para algo que vai ser digamos assim, esse excesso de informação causando, né, até uma dificuldade de você lidar, né, com essas informações. Então, a gente sai de uma utopia para uma distopia, né? Então, a gente acaba tendo a fake news como um dos elementos distópicos aí da cultura digital. E está ligado, claro, a outros, né? Outros fenômenos, como o discurso de ódio, né? Porque andam assim, ó, juntinhos. A fake news anda juntinho com o discurso de ódio. Daqui para ali, você pode chegar, se você já está adotando um discurso de ódio, ser incentivado a espalhar uma fake news, né? Então, é complicado. Eu lembrei também de outra questão, né? Que a gente recebe essas informações e tem que entender que não é só o verbal que conta, porque eu não disse isso, mas você espalhou a imagem. Imagem é texto. Porque não tem nada escrito, só tem ali a imagem. Exatamente. Mas a imagem é texto. Você pode ler uma imagem. Isso. Lembrei de uma fake aqui do meu Corpus que começaram a espalhar, logo que iniciou a guerra, né? Essa guerra da Ucrânia e da Rússia. Começaram a espalhar uma imagem de uma mesa de trabalho parecida com essa daqui, com pó branco aqui do lado, um computador, enfim, e essa imagem viralizou, como se fosse do presidente da Ucrânia.
A mesa de trabalho do presidente da Ucrânia. E não é que teve gente que acreditou nisso e começou a adotar, a dizer, para defender o discurso do presidente da Rússia. Então, aí o Osfato checou, enfim, né? Essa não é a imagem. E o que você, que é um analista do discurso, André, como é que você viria um pó branco aqui do lado da mesa? Que interpretação a gente poderia fazer? Um pó branco do lado da mesa do presidente, né? Uma mesa de trabalho. Então, você associa a cocaína, né? Então, realmente, aí você tem assim, o espalhamento mesmo, né? Isso vai ser viral. Você vai ter essa imagem sendo espalhada, ainda já usando a palavra cocaína mesmo, como se, isso aqui é a imagem, veja a cocaína, enfim. Então, você pega um referente desse e daí você pode fazer várias inferências. Né? O que quer dizer a palavra cocaína em cima da mesa, né? E nem estava, primeiro nem estava verificado que a mesa, ele nem tinha verificado que a mesa era realmente do presidente, muito menos que aquele pó era cocaína ou não. Então, veja quantas coisas aí, né? A gente tem a partir do multimodal, que é a imagem, e se a gente não presta atenção, né? Isso vai gerando, né, um discurso cada vez mais aí, tanto de desinformação, como pode levar também discurso de ódio, né? Você falou agora sobre a palavra. Eu não posso terminar esse podcast sem pedir para você falar um pouquinho da sua análise na pesquisa, que é sobre inferência, né? Que você faz. Sim. Queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal de casa o que é inferência e como é que você fez. As redes inferenciais de sentido, né? Eu trabalho com o processo de referenciação desde a graduação, né? Iniciei com as anáforas diretas, mas já estou com as anáforas indiretas, que são esses processos mais pautados em redes inferenciais de sentido. Você tem as palavras que você coloca no texto como referentes, os objetos que a gente chama de objeto de discurso, eles são selecionados, mas não à toa, né, André? A gente coloca de maneira, você que é um pesquisador também da AD, sabe que isso a gente não faz aleatoriamente, a gente tem uma intenção ali quando a gente escolhe determinadas palavras, determinados termos. E a gente pode fazer isso tanto para informar como para desinformar. E o que eu considero? O leitor, ele tem que, um bom leitor aí, principalmente esse que vai passar por uma formação mediativa, né? Ele tem que captar essas palavras e ver qual a dimensão, né, que ela pode alcançar, né? A partir de redes inferenciais. Você atrelar, digamos assim, a um universo semântico-cognitivo, um conhecimento enciclopédico que você tem para interpretar. Lembrei, por exemplo, do Corpus, né? Que eu falei que eu estou investigando isso, de uma fake news ligada à fala de Bolsonaro no debate em que ele estava comentando, na verdade, ele tinha sido questionado sobre o posicionamento dele em relação ao STF. Aí ele simplesmente disse, não, ele lançou a seguinte frase, respeito da minha parte não faltou. Respeito da minha parte. Então, essa palavra respeito, o que significa na mente do leitor ou do telespectador que está ali assistindo o debate, né? Respeito pode ser algo que você entenda, que é algo que você está, de fato, obedecendo, né? Remete à obediência a uma instituição que hierarquicamente, né, estaria mais, né, digamos assim, acima de outras instituições. Então, você pensa logo nisso. Aí, quando você vai checar, realmente, quando você vai para o portal de checagem, sobre isso, aí o que o portal diz? Que isso aí seria falso. Por quê? Essa fala dele. Respeito da minha parte não faltou. Porque aí o portal vai checando e vai explicando a checagem, e aí diz, né, que ele xingou 2 vezes, né, pessoas ligadas ao STF, tanto o Barroso, né, o ministro Barroso, como o Alexandre de Moraes, né? Então, ou seja, houve xingamentos, né? Então, esse xingamento combina com respeito? Não. Então, é a forma de você fazer essa checagem. Então, na verdade, os fatos vão se amontoando. Então, só você parar para pensar um pouquinho. Peraí, isso aqui é verdade? Deixa eu ver realmente o que aconteceu. O grande problema, André, é que parece que os fatos, o valor deles tem diminuído bastante. As pessoas não querem nem se aproximar dos fatos, parece que querem se aproximar mais das crenças e convicções pessoais, e os ânimos ficam muito exaltados, né? Por isso que eles partem daquela polarização. Foi o que a gente viu, né? O cenário de horror nas eleições de relação a fake news. Sim. Está falando sobre aquilo que é mais latente, né? Mas só para deixar claro, hoje para quem
correligionário de Bolsonaro, que essa pesquisa abrange todos Claro. os candidatos, né, que você Sim, fez. sim, a gente, o Portal Os Fatos tem a checagem de vários outros, né? Uhum, Teve, por exemplo, uma fala do Ciro, em que checaram que ele diz assim: 23 dos 27 estados brasileiros estão quebrados. Foi checado, não são 23 estados brasileiros que estão quebrados economicamente. Só 5, foram checar só 5 que estão numa situação delicada, né, uhum, economicamente. Isso foi em 2022, né, na época das sim, eleições. Então, veja como é uma coisa que abrange toda a posição ideológica, como você falou. Não é só de um uhum, lado ou de outro, de direita ou de esquerda. Você vai ter todos os partidos ali tendo, né? Se você fizer um trabalho sério de checagem, você vai encontrar esse vírus da desinformação em todo lugar. Qual é o nosso papel? Encontrar, interpretar e combater, né? Para que exatamente. não se espalhe ainda mais e regulamentar as plataformas, né? Uhum, Queria até comentar um pouquinho disso aqui, só bem rápido, dizer que quando ficam o tempo todo comparando a regulamentação da plataforma ou censura, né? Não existe essa discussão, sim, ou censura, que é a liberdade de expressão. Eu acho que não cabe, nesse momento, a gente ficar fazendo a comparação desse tipo, né, polarizando, até porque você ter liberdade de expressão não é você espalhar desinformação, né, espalhar fake news. E exatamente. segundo, que o pessoal está fazendo comparações sem levar em conta o contexto histórico, né, sócio-histórico. Por exemplo, quando a gente usa a palavra censura, está muito atrelado em nosso país, na história brasileira, à época da ditadura, não é, André? A Sim, época da ditadura, né, pelo que o país passou. Então, as pessoas hoje falam de censura, com muitas vezes pegando, né, toda aquela comparação que aconteceu lá na censura na época da e ditadura deslocando e o contexto. deslocando, exatamente, Olha, deslocando o contexto, que é, também é uma forma de você construir fake fake news, news, né? Então, é aquela questão do contexto falso, né? Você vai. Então, se Uhum, você realmente discutir o que é liberdade de expressão hoje, num contexto de cultura digital em que você tem a internet, tem problemas de desinformação, vai ser uma outra discussão. Agora, se uhum, você não leva isso em conta, fica só comparando a censura num contexto anterior, você perde, né, essa dimensão. uhum, Então, a minha análise é essa, que a gente sim. pense um pouquinho, mas contextualizando, né, e vendo as vantagens da regulamentação das plataformas, porque é uma das maneiras que a gente tem para vacinar, né? Lembra que eu falei da vacina? Sim, aí, é Da verdade. vacina é uma delas é essa, e a Uhum, segunda é o projeto educacional mesmo, né, gente? uhum, Porque o que a gente precisa é essa regulamentação, mas também da educação midiática, né? Esse cidadão mediativo. é verdade. Ô, Jaque, olha, a sua pesquisa é incrível. Você é uma excelente comunicadora. Adorei conversar contigo. Obrigada, Viu? André. Quero ver esse material publicado. Sim, eu Viu? já tenho até um artigo publicado para quem quiser ler, né? Tá na revista Linguagem em Foco, né? Da Universidade do Ceará, né? Estadual do Ceará. Já E está já publicado? tá publicado no dossiê Desordem Informacional da Liberdade de Expressão ao Discurso de Ódio. Então, o artigo ele se intitula Saindo das Bolhas, né? Ética da Informação para Combate às Fake News. Então, eu escrevi junto as queridas amigas, queridíssimas Úrsula, né, Anacleto, da Sim. UFES, e a professora também, Ana Elisa Ribeiro, do Cefet. Então, vale a leitura. É o mais recente, é o texto mais recente Sim. publicado Tá gratuito para quem quiser. tá lá na revista Linguagem em Foco. Vou fazer o seguinte, vou pegar o link da revista e vou pedir para a Anne colocar na descrição desse vídeo. Ótimo, Então, quem quiser já clica E na vai ter até o descrição. final, porque eu ainda estou finalizando a pesquisa de pós-doc até julho, então mais 2 aí que estão no forno Uhum. para serem publicados. Pronto, quando você tiver publicado, avisa pra gente que a gente posta Claro, também nas redes sociais dos Só Doutores. mas Tá adorei. bom? O prazer foi todo meu. E queria terminar, né, com uma frase. Posso Por favor, terminar com fique à uma frase vontade. do o Sleeping Giant, que é é um movimento, né, de combate à desinformação, que eles dizem assim, lá nos Estados Unidos, né, que existe algo mais ou menos fake em toda a linguagem. Né? Uhum. Então a gente tem que prestar atenção, porque fake news também é linguagem, então a gente tem que prestar atenção nessas redes, inferenciar de sentido para descobrir esse fake, né, que a gente cai toda Sim. hora. Temos que dar sempre atentos, né? Sempre atentos. Muito obrigada, André. Maravilha. Gostaram, né? Também adorei. E na próxima semana a gente tem mais uma Mente Brilhante aqui no podcast Só Doutores, só para você.